Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula, a última aula da playlist de polímeros, falaremos sobre os polímeros de condensação. Ao longo das outras aulas, falamos muito de polímeros de adição, que são aqueles polímeros que são sintetizados por meio de uma reação de adição. Agora falaremos dos polímeros de condensação, que são sintetizados por meio de reações de condensação. As reações de condensação são exemplos de reações de substituição que, quando a gente une as unidades que representam os monômeros, as cadeias carbônicas, por exemplo, sempre há perda de uma pequena molécula. Essa pequena molécula, vocês vão perceber que normalmente é a água. Então, o que a gente vai perceber aqui é que na polimerização por meio de reação de condensação, à medida que você vai unindo um monômero com outro, você vai tendo sempre uma perda, sempre uma eliminação de água. A esse tipo de reação, a gente chama de reação de condensação. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Polímeros de condensação, então, são os polímeros que são sintetizados por reações de condensação. Vou dar alguns exemplos para vocês nessa aula. Bom, quando a gente falou de polímeros de adição, eu dizia para vocês que um polímero de adição ele era formado por um monômero que apresentava insaturação. Então, a condição para um monômero polimerizar e virar um polímero de adição é que ele fosse insaturado. E para um polímero de condensação, qual é a condição? Ele precisa ser insaturado? Não, eu não quero que faça reação de adição. Substâncias insaturadas sofrem normalmente reação de adição, não é mesmo? Normalmente, os polímeros de condensação eles são formados por monômeros que apresentam nas extremidades da cadeia funções orgânicas. Essa é a condição. Quer ver? Vamos anotar primeiro aqui, ó, os monômeros devem apresentar funções orgânicas. E aí eu vou mostrar para vocês quais são as funções mais comuns aqui. Funções orgânicas nas duas extremidades, pelo menos em duas, né? Pelo menos nas duas extremidades da cadeia. E aí vocês vão entender o porquê que tem que ter nas duas extremidades, não basta em uma só. Por exemplo, se eu pego um monômero assim, ó, vamos supor que eu tenho um radical de carbono aqui, uma cadeia carbônica. De um lado eu tenho a função ácido carboxílico e do outro lado eu também tenho a função ácido carboxílico. Perfeito! Essa substância pode ser um monômero que gera um polímero de condensação. Pode ser. Outra possibilidade, eu tenho lá uma ramificação aqui, um radical de carbono, uma cadeia carbônica. De um lado eu tenho um álcool, por exemplo, do outro eu tenho um álcool também. Isso aqui pode ser um monômero que pode polimerizar por condensação? Com certeza. Ele tem, nas duas extremidades da cadeia, funções orgânicas. Ah, professor, mas tem que ser funções iguais? Não. Aqui eu dei dois exemplos de funções iguais, mas você poderia ter isso aqui também, ó. De um lado, a função ácido carboxílico e do outro lado, uma função álcool, por exemplo, a função amina, enfim, outra função orgânica. Eu tenho duas funções nas extremidades da cadeia. Eu não disse em nenhum momento que tem que ser funções iguais ou que tem que ser funções diferentes. Então, para começar a nossa aula de polímeros de condensação, não esqueçam, são polímeros formados por reações de condensação e os monômeros devem apresentar funções orgânicas nas duas extremidades da cadeia. Na sequência, então, vou mostrar para vocês um primeiro exemplo de polímero de condensação, principalmente como que ele polimeriza. Bora lá! Observem essas duas estruturas, pessoal. Vejam, a estrutura da esquerda, ela tem numa extremidade da cadeia a função álcool, na outra extremidade da cadeia a função álcool. A outra substância tem numa extremidade da cadeia a função ácido carboxílico, na outra extremidade também a função ácido carboxílico. Concordam que essas duas substâncias podem ser monômeros que, se estiverem nas condições adequadas de pressão e temperatura, podem polimerizar? Com certeza, não é mesmo? Nesse caso, galera, a polimerização será por condensação. Como eu já disse, a condição é ter duas funções nas extremidades da cadeia. Vamos lá.
Para começar, tá vendo que tem aqui dois monômeros diferentes, não é? Será que isso aqui é um copolímero? Lembra que copolímeros são polímeros formados por mais de um tipo de monômero? Na verdade, os copolímeros são polímeros de adição formados por mais de um tipo de monômero. Os polímeros de condensação, a grande maioria deles, são normalmente formados por dois monômeros diferentes. Não que não possam ser formados por apenas um monômero, mas normalmente são formados por dois. Então aqui a gente não chama de copolímero, a gente chama de polímero de condensação. Beleza? Como que acontece uma reação de condensação? Se você estudou aí na minha playlist reações de substituição, com certeza vocês vão lembrar dessa aqui. O que acontece quando vocês têm duas moléculas, que as duas próximas umas das outras, tem OH, tem H ligado ao O ou H ligado ao N, como é o caso aqui, ó, dois OHs bem pertinho. Eles vão condensar, eles vão sofrer uma reação de substituição, eliminando uma pequena molécula que é a água. Então a gente vai tirar uma água. Veja, eu estou tirando um OH de um lado e um H do outro. Tanto faz o OH que você tira. Se você tirar da esquerda, dá na mesma. Então, a gente vai tirar uma água daqui. Então, vejam, saiu uma água. Vou colocá-la aqui para o lado, porque o que importa para mim é a parte orgânica. O que sobrou, a gente junta tudo. Fala para mim o que sobrou. Sobrou um HO ligado num CH2 ligado no CH2. Esse CH2 está ligado num O. Esse O perdeu a sua ligação com H, vai emendar lá no C dupla O, que também perdeu a sua ligação para formar água. E o resto eu vou copiar tudo. Então, simplesmente, eu tirei uma água entre os dois OHs e juntei o que sobrou da parte orgânica. A minha pergunta é, galera, isso que formei aqui é um polímero? Com certeza não, isso não é um polímero. Polímero eu não consigo nem escrever no meu caderno, nem escrever na minha lousa, porque são macromoléculas. Isso que eu acabei de formar aqui é um dímero. Eu juntei só dois monômeros, não é? Então isso não é um polímero. Agora, se eu falar para vocês que eu tinha N moléculas desse monômero e N moléculas desse, e que foram ligando um ao outro, aí eu posso gerar um polímero. Vocês conseguem entender por que eu tinha que ter duas funções orgânicas nas extremidades da cadeia? Justamente porque, do lado esquerdo, viu que eu fiquei com OH, e aqui eu também fiquei com C dupla OH, significa o quê? Que eu fiquei de um lado com álcool e ainda do outro lado com ácido carboxílico. Portanto, se chegar um monômero aqui, ó, que tem função álcool, vai reagir com esse ácido carboxílico. Se chegar um monômero aqui que tem função ácido carboxílico, vai reagir com álcool. E sempre vai sobrar na extremidade das cadeias uma função para que os outros monômeros possam continuar chegando e formando a nossa macromolécula, que a gente chama de polímero. Concordam? Só que não é assim que a gente representa um polímero, concorda? Um polímero a gente coloca um parênteses em volta e mostra a unidade de repetição. Eu não estou mostrando ainda. Então o que eu vou fazer? Prestem bastante atenção aqui. Olha para o lado esquerdo desse dímero. Eu tenho um OH. O que eu tiro do OH para formar água? Posso tirar um H, não é? Então você tira um H daqui e mostra que sempre que chegar um monômero aqui perto, vai sair um H do OH para a cadeia ir crescendo. Do lado de lá, o que eu tenho? Eu tenho um ácido carboxílico, não tenho? O que eu tiro do ácido carboxílico para formar água? Se eu já tirei um H do OH, que eu tenho que tirar o OH inteiro. Então eu apago esse OH e mostro que ele sempre vai sair para formar água e para a cadeia ir crescendo, seja quantos forem os monômeros que se unirem. Essa é a unidade de repetição para esse polímero. É isso que vai se repetindo ao longo de toda a cadeia. Estão vendo a diferença da unidade de repetição de um polímero de condensação para o de adição? O de adição normalmente é bem mais simplesinho, não é? O polímero de condensação, a unidade de repetição ela é mais complexa, normalmente ela é maior. Mas mais importante do que isso, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente eliminou água e aconteceu a condensação, e a gente uniu esse O aqui com o C dupla O da outra cadeia, nós geramos uma função orgânica aqui, concordam? Que função orgânica que eu formei ao condensar o álcool com ácido carboxílico? Eu formei aqui a função éster. Por isso que a gente chama esse polímero de um poliéster. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar de poliéster. Quem pegou já etiqueta de camiseta sintética, certeza que tem poliéster ali, fios de poliéster. O poliéster é um tipo de polímero de condensação. Existem vários poliésteres. Tudo depende das cadeias carbônicas. A única coisa que eles têm em comum é a função éster que se forma quando acontece a condensação. Beleza?
Esse poliéster específico aí a gente chama de dacron. Não precisa se preocupar com o nome dele. Dacron é, na verdade, muito usado para a fabricação de fibras sintéticas de grande resistência à tração. Então, garrafas para refrigerante também. Enfim, o Dacron é um polímero, um poliéster que aparece muito aí nos exercícios, certo? Mas que você não precisa decorar o nome. Saiba que é um poliéster porque a função que tem lá no meio é a função éster. Querem ver um outro exemplo? Acho que vai ficando mais claro à medida que eu vou dando outros exemplos para vocês. Bora lá! Fala para mim, esses dois compostos podem polimerizar por meio de reação de condensação? Com certeza, vejam. Eu tenho aqui uma função ácido carboxílico e outra função ácido carboxílico nas extremidades da cadeia. Na outra também tenho duas funções orgânicas, amina e amina. De novo, temos exemplos aqui de dois monômeros com funções orgânicas nas duas extremidades. Eles podem polimerizar. O polímero aqui vai ser um polímero de condensação, que é aquele polímero que elimina uma pequena molécula, normalmente a água. Quando não for a água, galera, tenha certeza que o exercício vai te dar alguma informação. E nessa eliminação de água, o que sobrar vai se juntando, e formando uma grande cadeia, um polímero de condensação. Como que eu formo essa água que vai ser eliminada aqui? Eu vou tirar um OH daqui e um H lá do NH2. Cuidado que tem dois, eu vou tirar um só. Eu elimino a água, e o que vai sobrar aqui? Vamos representar? Me ajuda aqui, ó. Vai sobrar um HO, que está ligado a um C-O, que está ligado a um anel aromático, que está ligado também a um C-O. Galera, esse C-O perdeu sua ligação. Ele vai emendar onde? Lá no N, que perdeu um H também. Ele tinha dois, ele ficou com um só. Vejam, ficou um NH. E o resto eu estou copiando. O anel aromático bonitinho aqui e um NH2 para cá. A minha pergunta é, isso aqui que eu estou circulando, isso aqui é um polímero? Ainda não, isso é um dímero, é uma junção só de dois monômeros. Como que eu represento o polímero? Eu tenho que abrir nas extremidades a ligação e colocar o parênteses. Então vamos lá, do lado esquerdo, aqui na função ácido carboxílico, eu tirei o OH para formar água, não foi? Então tira o OH e mostra que a cadeia vai aumentando para o lado esquerdo. Faz a mesma coisa do lado direito, eu já tirei o OH, falta tirar um Hzinho aqui, para formar água. Tira um H, abre na lateral e coloca o Nzinho lá embaixo. É isso que vai se repetir ao longo de toda a estrutura. Essa é a unidade de repetição desse polímero. A que grupo de polímeros de condensação essa substância faz parte? Vejam, eu tenho aqui, quando eu uni os dois monômeros, eu originei uma função aqui no meio, que é a função amida. Concordam? É um C-O ligado a um N. Portanto, esse polímero que eu acabei de representar aqui é uma poliamida. Poliamida é um polímero de condensação que tem função amida em todas as unidades de repetição graças à união dos dois monômeros. No caso aqui, um ácido carboxílico e uma amina. Existem vários tipos de poliamida. Por exemplo, esse que eu dei aqui para vocês é o Kevlar. Não sei se vocês já ouviram falar do Kevlar. É um polímero bem resistente também. Ele é usado, por exemplo, para fazer capacete de moto, capacete de motociclista, para fazer coletes à prova de bala. Ou seja, é um polímero que tem uma resistência muito elevada, tá certo? Esse aqui é um polímero que é uma poliamida, o Kevlar. Existem outros poliamidas também, um bem importante do nosso dia a dia, que é o nylon. Já ouviram falar dos fios de nylon, não é? Os fios de nylon também são exemplos de poliamida, só que não é com essa estrutura, não tem esse anel aromático no meio. Também tem função amida, mas as cadeias que se repetem são diferentes. Então eu tenho vários tipos de poliésteres, vários tipos de poliamida, vários tipos de poliéter. Eu posso ter outros polímeros também. Na sequência, para a gente finalizar nossa aula, eu quero só mostrar para vocês como que a gente, a partir de um polímero, chega na estrutura dos monômeros que formaram aquele polímero. Bora lá? Vejam esse exemplo aí, pessoal. Tenho aqui a representação de uma unidade repetitiva de um polímero de condensação. Aliás, esse polímero que eu trouxe para vocês aqui é o nylon. Vejam, é uma poliamida, concordam? Eu tenho uma amida lá no meio, um C-O ligado a um N. É um polímero, é um nylon. A minha pergunta é, como que eu descubro quais eram os dois monômeros, ou se for um só, a gente vai descobrir agora, quais eram os monômeros que se uniram para formar o nylon?
Gente, a gente aprendeu a juntar os monômeros, a gente tem que saber quebrar um polímero também. Concordam comigo que quando a gente junta um monômero com outro por meio de uma reação de condensação, elimina a água, perde água? Se a gente quer agora quebrar o polímero, a gente tem que colocar de volta a água. Para quebrar um polímero usando água, o que a gente vai fazer aqui? Uma hidrólise. A hidrólise do nylon vai gerar os monômeros que o originaram. Concordam? Então, como que a gente faz uma hidrólise? Quem estudou reações orgânicas comigo vai lembrar. A hidrólise é a quebra de uma substância orgânica usando a água. Lembrando que a água ela é formada por um H e por um OH. Beleza? Deixa eu só colocar o OH para cá e um H para cá. Isso é água. Como que se quebra uma substância orgânica por meio de hidrólise? A hidrólise sempre acontece entre o C-O e o outro átomo que compõe a função orgânica, no caso aqui o nitrogênio. Então eu vou quebrar a molécula aqui. Beleza? E aí o que acontece na hidrólise? Vocês estão lembrados? O OH da água ele vai em direção ao C-O. Enquanto o H da água vai em direção à outra parte que sobrou, que no caso aqui é o NH. Vejam o que vai sobrar aqui no final. Dá uma olhadinha. Do lado esquerdo eu tenho aqui uma ligação aberta. Eu tenho um C-O, que está ligado a um CH2, 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 4 vezes, que está ligado a um C-O. Eu não quebrei essa ligação aqui? Vejam lá onde eu fiz o risquinho em azul, eu quebrei. Nesse C-O, eu vou colocar o OH da água, beleza? Coloquei o OH da água. No NH que eu tinha aqui, não tinha um NH? Eu vou colocar o outro H da água, vai ficar um NH2. E o resto eu vou ligar o que eu já tinha, CH2, 6, NH. E aí a ligação está aberta. Só que eu não posso deixar essas ligações abertas, eu quero saber a fórmula do monômero, não é? Lá do lado esquerdo, vejam aqui, ó, eu tenho um C-O. O que eu coloco da água de novo aí? Eu venho e coloco o outro OH. Beleza? Esse é um dos monômeros que geraram a poliamida, que no caso aí era o nylon. Já lá no outro NH, lá no final, aqui ó, que eu estou circulando, eu tenho que apagar essa ligação e colocar o segundo H da água. Então vira um NH2. Vejam, eu tenho aqui um monômero. Pode olhar, nas duas extremidades da cadeia dele a gente tem função orgânica, função ácido carboxílico. E aqui eu tenho outro monômero, que também nas duas extremidades da cadeia eu tenho a função amina. São esses monômeros que quando vão se unindo N vezes, geram o polímero que estava representado ali em cima, o nylon. Polímero de condensação também é bem tranquilo, não é mesmo? Saibam, principalmente, a partir de monômeros chegar na unidade de repetição do polímero de condensação e saibam também fazer o contrário. É muito cobrado também ele te dar a estrutura do polímero, a unidade repetitiva e pedir para você identificar quais eram os monômeros que geraram aquele polímero, como eu mostrei para vocês aí na última tela. Aqui a gente encerra as nossas aulas de polímeros. Passamos pelos polímeros de adição, os polímeros de adição 1, 4, os copolímeros e agora os polímeros de condensação. Não se esqueçam, os polímeros estão muito presentes nas nossas vidas, em muitos materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então é muito importante que a gente estude esse grupo de substâncias. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!